Você já ouviu falar sobre ser antifrágil, um ser humano antifrágil? Hoje eu vou falar sobre isso. E se você nunca ouviu falar, não pare esse vídeo. Vai até o final, porque eu tenho certeza que é um assunto que você vai achar super interessante. Muita gente tem me procurado e tem dito que está se sentindo fragilizado, tanto na parte emocional, preocupado com a parte financeira, preocupado com a parte profissional. E não é para menos, a gente está passando por um momento que a gente nunca imaginou passar e que tem sido desafiador para todo mundo, para todos nós. Foi aí que eu falei, esse tema é legal para a gente abordar. Eu acho que é um momento importante para a gente entender isso. Mas antes de eu falar o que é um ser humano antifrágil, eu quero explicar que existem outros tipos de ser humano. Tem o frágil, o resistente, o resiliente. O que é o frágil? Frágil, imagina o vidro, a casca de um ovo. Se você faz uma pressão ali, o que acontece? Vai quebrar porque é frágil. O que é frágil e eu submeto a uma pressão, ele vai acontecer o que ele vai lá e quebra. Agora, e se eu transfiro isso para um ser humano? O que é um ser humano frágil? É aquele que, diante do primeiro problema, diante da primeira crise, algo que acontece diferente do que ele pensava, diferente do que ele imaginava, que a gente pode chamar até de frustração, que é aquela pessoa que ela vai desistir no primeiro impasse, aquela pessoa que, diante do menor problema, do menor desafio, ela começa a dar justificativa. Você deve conhecer alguém assim, que arranja um monte de desculpa para não continuar fazendo aquilo. Essas são as pessoas frágeis. E geralmente pessoas frágeis, elas não têm prosperidade, elas não têm sucesso, elas tendem à depressão, a tomar remédios controlados. Elas não têm uma vida que elas desejam, elas não têm aquele sentimento, aquela sensação de felicidade. O que são pessoas resistentes? São pessoas que diante de uma pressão e diante de um problema, elas não sofrem absolutamente nada, ou seja, elas não sofrem. Não é bem assim. Isso é difícil. O ser humano, ele sofre. O que existe são pessoas que não gostam de transparecer, de demonstrar que estão sofrendo. E a gente pode até dizer que uma pessoa resistente, ela está muito próxima a uma pessoa resiliente. Porque as duas pessoas, elas permanecem no mesmo estado depois de serem submetidas a um fator de estresse. A diferença é que a pessoa resistente, nela a gente vai observar o quê? Dureza, inflexibilidade. Já viu aquele termo? Fulano é duro como uma pedra. Isso é igual um aço, um diamante, porque te remete, te lembra dureza. A resiliência já é uma qualidade que tem recebido muito destaque, tanto no pessoal quanto no profissional. Se tornou uma competência cada vez mais almejada e cuidadosamente analisada em processos seletivos. O que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que ela sofre um problema, ela vai chorar, ela vai ficar triste, ela vai ficar angustiada, vai ficar ansiosa, só que ela sabe que aquilo vai passar e que depois ela vai voltar para o seu estado original. A resiliência, ela é uma habilidade que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Quanto mais experiência de vida você tem, mais resiliente você vai ficar. Sabe por quê? Porque imagina você sofrendo uma situação pela primeira vez. Você vai ficar com aquele pânico, desesperado, coração disparado, começando a suar, falar, caramba, vai dar ruim, isso vai dar um problema. Só que passa um tempo e você percebe que aquilo passou e que você superou. E aí daqui a meses aquilo acontece uma outra situação que você começa a entrar naquele mesmo estado de pânico e você começa, coração disparar, entrar naquela sensação de suor. E aí você lembra, eu já passei por isso e tô aqui, eu não morri. Então é melhor eu ficar aqui em paz, porque eu sei que eu vou sobreviver, que eu vou passar por isso. E que eu não preciso ficar com esse medo todo, porque eu vou superar. E à medida que a gente vai vivendo essas experiências diferentes, a gente vai criando mais repertório mental, vai criando mais repertório de vida. E o que acontece? Você vai ficando cada vez mais resiliente. Ou seja, a gente sofre aquela deformação quando a gente passa por aquele momento tortuoso, mas a gente sabe que vai voltar ao estado normal cada vez mais rápido. Igual uma mola, que quando você puxa ela está sob pressão, mas quando você solta ela vai voltar para o estágio original. Então, nem o resistente nem o resiliente são o oposto do frágil. Sob pressão, o resiliente e o resistente, eles terminam do mesmo jeito, eles não mudam a sua forma. Já o frágil, o que acontece? Ele quebra. Agora, se na verdade houvesse uma forma de você ficar ainda melhor sob pressão, ou sofrer uma pressão,
Aí sim a gente vai ter o oposto do frágil, o antifrágil. Ele é um conceito que ele foi criado por um autor libanês, Nassim Taleb, que ele escreveu um livro antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Antifrágeis são aquelas pessoas que até gostam dos problemas. Não, gostam não, elas entendem os problemas, os erros, as crises, porque elas sabem que diante dessas situações, problemas, elas vão sofrer. Só que esse sofrimento vai gerar um aprendizado, vai gerar uma sabedoria, uma inteligência, uma expertise, uma competência, uma habilidade que antes ela não tinha. Eu, Marta, eu quero ser uma pessoa antifrágil. A natureza, a gente tem exemplo de antifragilidade na natureza. Tem uma planta, dente de leão, que quando você sopra, as penugens dela, as sementinhas, elas vão se espalhando pelo ar e vão se multiplicar. Os músculos do nosso corpo também são antifrágeis. Você vai à academia, você fica lá com teus músculos doloridos e eles vão crescendo e vão ficando cada vez mais fortes. À medida que você vai subindo os seus degraus, das suas competências, das suas habilidades, você vai se distanciar da média das pessoas. É daí que vem o seu sucesso, é daí que vem a sua prosperidade, é daí que vem a sua felicidade. Então hoje você precisa passar a buscar subir os seus degraus. Se você é frágil, tá tudo bem, mas você tem que procurar exercitar a sua resiliência e sempre buscar dar um passo à frente. Um passo a mais. Você não pode ter medo dos problemas, você tem que se permitir errar, você tem que se permitir tentar. Porque é diante do erro que acontecem os maiores desenvolvimentos do seu corpo e da sua mente. Você não pode ter o medo, o erro ou o problema como um inimigo mortal. Você tem que ter o erro ou o problema como uma ferramenta da sua evolução. Eu preciso que você guarde isso para a sua vida. Se você programar essa linha de pensamento no seu cérebro, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais realizada profissionalmente, financeiramente, e vai ter muito mais sucesso. Eu espero sinceramente que de alguma forma eu tenha ajudado você com esse conteúdo. Se você conhece alguém que acha interessante ouvir, um amigo, um parente, manda para ele também. O objetivo da gente aqui é compartilhar sabedoria e sempre ajudar o próximo. Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo.